Quem cai primeiro, Augusto Melo ou Edinaldo Rodrigues? Eis a questão. Bora falar sobre esse assunto hoje. Antes, vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Estou com a meta de chegar a 1.000 inscritos até junho. Então, não perde tempo. Se inscreve aí, me ajuda a atingir esse objetivo ousado. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos naquele grupo de resenha de futebol, naquele grupo que você debate. Se você concorda com a opinião, manda e fala, escuta o que esse cara tá falando que é da hora. Ou se você discorda, manda também, não tem problema. Pode mandar e falar, o que esse louco tá falando aí nesse vídeo do YouTube, fechou? Então bora lá falar sobre os problemas administrativos que a gente vem encontrando e enfrentando na seleção brasileira e no Corinthians. Quem vai cair primeiro? Edinaldo Rodrigues ou Augusto Melo? Os dois estão por um fio. Essa é a realidade. Essa semana, essa semana o Edinaldo Rodrigues se viu enrascado por um problema que aconteceu para que ele assumisse o mandato de forma interina. Uma falsificação do vice-presidente Coronel Nunes, que teria acontecido e beneficiado o Edinaldo Rodrigues a conquistar a presidência, o cargo de presidente da CBF. O que isso aconteceu? O Coronel Nunes teria aceitado um acordo chancelado pelo ministro Gilmar Mendes, e é importante você guardar esse nome, o Gilmar Mendes, para que ele abrisse mão do mandato de presidente interino da CBF e automaticamente esse mandato cairia na mão do Edinaldo Rodrigues. A gente sabe que na revista Piauí, na matéria do Alan de Abreu do mês passado, foi dito e foi exposto o contrato com o filho do Gilmar Mendes por parte do IDP, que é um instituto de ensino da família do Gilmar Mendes, do filho de Gilmar Mendes, mas que é encabeçado pelo ministro do STF. E isso aconteceu dias depois do ministro chancelar que aquele acordo e aquela assinatura havia sido feita de fato pelo Coronel Nunes. E aí, o IDP fechou um contrato milionário com a CBF para tocar a CBF Academy, a academia de futebol da CBF, que forma treinadores, preparadores físicos, gestores, enfim. Toda a indústria do futebol tem um curso lá dentro da CBF Academy. E o IDP ficou com a grande maioria da porcentagem, se eu não me engano, são 85% de controle da CBF Academy por parte feita pelo IDP. Sem contar que, ainda nessa semana, o portal Léo Dias, de acordo com dois jornalistas que trabalham lá no portal, e que, cara, a gente tem que confiar e entender que o jornalismo está mudando e que o portal Léo Dias tem certa relevância sim. Inclusive, eles estão furando muita gente da bolha do futebol. Eles trouxeram o fato de que o Gilmar Mendes supostamente teve um atrito com o Edinaldo Rodrigues, porque nesse acordo chancelado para que o Edinaldo assumisse a CBF, supostamente algumas vice-presidências cairiam no colo do Gilmar Mendes ou de indicados do Gilmar Mendes e do filho dele. Isso não aconteceu até o momento. Parece que eram quatro e o Edinaldo só deu três pro Gilmar Mendes. Ou seja, houve um atrito esses tempos atrás. E aí, nessa semana, um vereador do Rio de Janeiro, um deputado e uma deputada federal entraram com um pedido de revisão desse parecer dado pelo ministro Gilmar Mendes, alegando que o Coronel Nunes tem assinado, ou, na realidade, não tem assinado esse acordo com o Edinaldo e com a CBF, consequentemente. O que isso quer dizer? Que hoje o Ministério Público recebeu uma denúncia, e a gente vai saber nos próximos dias se vai ter a cariação ou não, de que
esse contrato, esse acordo é inválido e que automaticamente o Edinaldo Rodrigues deve sair do comando da CBF e passar o bastão para o vice-presidente mais velho da casa. Esse contrato e essa assinatura é uma das coisas que a defesa do Coronel Nunes alega, é que ele tem alguns laudos da perícia, laudos médicos, que atestam que ele não tem capacidade psíquica para tocar determinadas coisas, para assinar determinadas coisas, e que tomava na época dessa assinatura, dessa suposta assinatura, né, muitos remédios, enfim. O Edinaldo Rodrigues está prestes a perder o mandato. E significa que tudo o que o Edinaldo construiu até aqui, e na maior parte de coisas não tão boas para o nosso futebol, vai ser revista. Porque na CBF o poder está na mão do Edinaldo, centralizado na mão do Edinaldo. Mas a gente sabe que o centrão da CBF, que é assim como que funciona de fato dentro da política da CBF, quem manda e quem dá as caras, dá as cartas, são os presidentes das federações. E se isso está acontecendo é porque já tem algum papo, já tem alguma conversa de certo apoio desses caras para que o Edinaldo saia. E é fato que foi muito estranha a forma que o Edinaldo assumiu a CBF. Ninguém sabia quem era o Edinaldo Rodrigues. Ele era conhecido só lá na Bahia e era conhecido muito pelas maracutaias que ele fazia. A gente viu na matéria do Intercept até jornalista esportivo que ficou 15 anos desempregado, lutando na justiça contra o Edinaldo, por uma matéria em que esse jornalista comprovava uma falcatrua, uma falsificação de documentos também. É o mesmo modo operandi que acontecia na Federação Baiana de Futebol com o Edinaldo, aconteceu na CBF agora, de que o Edinaldo receberia uma grana da transferência do Liedson do Corinthians para o Sporting de Portugal em 2003 ainda, olha só. E aos poucos já dá pra gente ter a noção e já dá pra gente saber que o Edinaldo Rodrigues vai cair na CBF. Eu acho que não dura. Se eu tô com a meta de chegar a 1.000 inscritos até junho, o Edinaldo não dura até junho. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão do que tá transcorrendo. Para ele ficar, cara, vai precisar de uma manobra muito grande, vai precisar de novos acordos políticos, vai precisar botar o que ele tem de poder na mesa do lado do legislativo, que ele tem um forte apreço e apelo com o Lira, e botar, medir força com o Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, e que tem um braço muito grande dentro da instituição. É briga de cachorro grande, é briga de gente grande, de gente importante, não só dentro do futebol, mas dentro da política nacional. E a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos aí para saber quem que de fato vai ganhar essa disputa, essa dividida. Se é o Edinaldo Rodrigues, se é o Gilmar Mendes, se é o Coronel Nunes. Quem será que vai sair vitorioso? Eu já tenho minha aposta. Eu acho que o Gilmar Mendes vai costurar para que ele mantenha ali o seu poder de influência, para que o IDP mantenha-se no controle da CBF Academy, e aos poucos a gente vai percebendo. Essa semana também o Rodrigo Capello descobriu que a CBF tem 2,4 bilhões em caixa, né? E aí entra o que isso interfere no nosso futebol? A queda do Edinaldo. Se o próximo presidente tiver um pouquinho, mas assim, bem pouquinho de vergonha na cara, esse próximo presidente que assumir a CBF, caso o Edinaldo caia, ele vai ser o primeiro. A primeira coisa que ele tem que fazer é abrir esse caixa de 2,4 bilhões e melhorar a estrutura de arbitragem, estrutura dos clubes, estrutura das competições. A Série D está jogada às traças, a Série C
muitas vezes também é esquecida dentro do calendário. A Série B teve o direito de negociação, de transmissão, fechado praticamente na véspera da primeira rodada. A arbitragem do futebol brasileiro é péssima, o fomento ao futebol é péssimo. E se tem uma coisa, o mais curioso de tudo, e que se tem uma coisa que o Edinaldo acertou foi deixar na mão do Gilmar Mendes essa CBF Academy. Por mais que seja por vias tortas, né, o Gilmar Mendes e o IDP ter assumido essa responsabilidade, ainda a CBF Academy tem a sua credibilidade e pensa futebol não na direção, mas pensa futebol pelos professores que lá estão, pelos cursos que lá dão, pelas chancelas que tem, que busca chancelas fora do país, enfim. Então, se o próximo presidente que entrar no lugar do Edinaldo Rodrigues, caso o Edinaldo caia, que eu acho que vai acontecer, tem por obrigação fazer um pouquinho de esforço para que o futebol brasileiro seja mais bem cuidado. Já no caso do Augusto Melo, que também está por um fio, o presidente do Corinthians já essa semana sofreu mais um pedido de impeachment e agora é o pedido de afastamento, na realidade, por parte do Conselho de Orientação, pelo Conselho do clube, mas embasado na Lei Geral do Esporte, porque ele, segundo o Conselho Deliberativo, segundo o Conselho de Orientação Fiscal do clube, ele manipulou os orçamentos, manipulou a prestação de contas e escondeu alguns dados importantes e, de certa forma, maquiou problemas financeiros encontrados pelo Corinthians. A dívida hoje, segundo Rosalá Santoro, ex-diretor financeiro do clube, cresceu 560 mais ou menos milhões de reais na administração desses 2 anos do Augusto Melo, desse 1 ano e meio praticamente. A receita é recorde, mas a gente tem que entender que não adianta você aumentar a receita e não segurar a despesa. É uma conta simples. Se você aumenta a receita, só que você aumenta a sua despesa, sua dívida vai se manter no mesmo patamar ou até aumentar, que foi o que aconteceu no caso do Corinthians. Está chegando a 2,6 bilhões de reais as dívidas do Corinthians. Então, se era impagável com um bi, agora, cara, de verdade, eu acho que nem um milagre salva o Corinthians. E aos poucos a única saída vai ser a SAF. E aí eu não vou dar juízo de valor do que eu acho certo, do que eu não acho certo. É uma idealização e a gente precisa discutir futebol, precisa discutir as SAFs, precisa discutir esses modelos para entender de verdade o que é melhor para determinado clube, para determinada cultura, para determinada forma de pensar do torcedor. O torcedor do Corinthians ele é completamente fora da SAF, ele não quer a SAF dentro do clube. Só que aí, cara, se for bem pensado, se for uma SAF que pense não só no torcedor, se o torcedor tiver o poder de decisão, poder de veto, se for uma SAF mista, 51% do clube associativo, 49% da SAF, uma obrigação de prestar conta a quem investe, que isso é muito importante no futebol, não que seja as escuras, né? Porque existem investidores no futebol e no Corinthians tem esse cara e que apareceu pouquíssimas vezes, o tal do Túlio, da empresa de ônibus lá do Rio Grande do Sul, que no começo do mandato do Augusto deu um problema, uma polêmica danada. O que esse cara pega em troca do Corinthians que ninguém sabe? O que esse cara pegou de benefício investindo no Corinthians? Ele que está por trás das quase 100 contratações da categoria de base do clube. Ele que está por trás dessa dívida que aumentou, essa diferença de 186 milhões lá, desse déficit. Essa prestação de contas é para ele, não para o torcedor, não para o associado. O que ele queria em troca? No futebol sempre existiu isso. Na SAF você vai profissionalizar isso. A diferença é essa. Em uma SAF em que o clube associativo tem o poder de veto, o investidor vai querer lucro e vai querer uma resposta concreta, digna. Coisa que no clube associativo não acontece. E a gente está vendo esse rolo, esse escândalo, briga e tudo de pior acontece no Corinthians na questão política. E o Augusto está por um fio.
Essa é a realidade. Está perdendo apoio até das pessoas que faziam parte da milícia digital, perdendo apoio de influenciadores que defendiam ele com unhas e dentes, perdendo apoio do torcedor do clube, perdendo o apoio da imprensa, que por muitas vezes também comprava a briga dele lá no início, perdendo apoio dos sócios, perdendo apoio de ex-diretores. Ele está se isolando, e quando na política alguém se isola a esse ponto e está com o pé na lama, nem o pé, mas está atolado na lama até o pescoço, como é o caso dele, não tem para onde correr. Ou ele renuncia, ou ele vai ser afastado, ou vai sofrer o processo de impeachment, que logo logo isso vai acontecer. É só o Corinthians perder 2, 3 jogos seguidos no campo, o campo parar de dar resposta, que a coisa estoura na diretoria. Você pode ter certeza disso. E é mais um que está por um fio. E é o nosso futebol tocado por essa gente. Já tem um vídeo falando sobre isso, né? Mas não custa repetir que futebol e política se misturam sim, desde que eles não sejam a mesma coisa. No caso da CBF, está se transformando na mesma coisa. E no caso do Corinthians, o que é mais bizarro e assustador é que a política do clube se transformou numa política institucional corrompida, como é o caso da política institucional do nosso país, movida por interesse pessoal e o interesse da população corintiana, se é assim que a gente pode dizer, fechado naquele círculo de 3 mil pessoas do Parque São Jorge. E o torcedor no final é quem sofre, a instituição é quem sofre, a imagem do clube é que sai arranhada. E no final das contas, quem perde é quem está do lado de cá. Quem está do lado de lá da mesa só ganha. Ganha o Edinaldo, ganha o Augusto Melo. E mesmo que eles caiam, eles ganharam muito nesse período. Abraço. Tchau!